Então, seguindo, né? Vamos devolver, em vez de devolver texto, vamos devolver tags em HTML aqui. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um H2, tenho um título, e queira devolver, além desse título, um subtítulo abaixo. Subtítulo. É uma das coisas que vocês têm que tomar muito cuidado. Primeiro, toda vez que você utilizar tags, você tem que ter aqui ó, o React. Então, vou importar para ele o React. Perfeito. Segundo, você tem que passar esses parâmetros aqui, né, entre parênteses. Isso aqui depende muito da estrutura que estiver a chamada. Se você estiver utilizando função dessa forma, devolvendo função, tem que ser feito assim. Agora, ainda assim, ele vai dar um erro quando eu salvar. Esse erro é de elemento adjacente. Isso significa que, quando eu tenho dois elementos, que é um título, um subtítulo, um H2 e um parágrafo, um H2 e um H5, não importa, são dois elementos HTML, duas tags. Eu tenho que devolver essas tags dentro de uma div, dentro de um elemento principal. Tá? Então, se eu abrir aqui a div e fechar ela aqui, ó, ele vai funcionar. É algo que eu não gostei muito na estrutura, mas que é cobrado, né? Então nós temos que seguir. Então tomem muito cuidado com isso. Percebeu que agora ele já mostrou. Ó. Agora, se eu não quiser passar uma div, eu também posso passar uma tag neutra, que é assim, ó, sem nada. Ainda assim, ele vai continuar funcionando. Tá? Então vamos aqui fazer uma alteração, ó, título 2. Ao salvar, nós teremos ali a alteração dela aplicada. Agora, eu posso também modificar isso aqui de outras formas, né? Readaptar toda essa minha chamada da função. Nós podemos tirar aqui essa última linha e vamos deixar aqui um export default function. Default function. Aí eu nem preciso de definir nome para ela. Ó. Vamos só deixar desse jeito aqui. Vamos colocar aqui título 3 e vamos salvar. Vamos aqui verificar lá. Já atualizou para mim. Beleza? Então, tem essas formas de fazer. Ah, tem como eu simplificar ainda mais? Tem. Nós podemos deixar aqui somente o export default sem o function e utilizar ele com o que nós chamamos de arrow function, que é dessa forma aqui. Ó. Arrow function, né, na verdade. Aí aqui, então, ele vai conseguir devolver os valores da mesma forma. Vamos colocar aqui o 4 e vamos ver se vai modificar lá. Ó. Agora, eu preciso desse return? Também não. Nós podemos fazer o seguinte, né? Aliás, do return até que nós precisamos, porque ele tem que devolver algo. O que eu não preciso aqui é dessas chaves aqui. Ó. Vamos tirar o return também. Ó. Porque aqui ele já está devolvendo ele, né, de uma forma adjacente. Ó. Vamos colocar aqui o título 5. Então, aquela estrutura que tinha de função, muitas das vezes você nem vai encontrar aquilo dentro de um projeto, tá, em JSX. Ó. Continuou funcionando aqui perfeitamente, mas não tem muito nada a ver com aquela estrutura que nós tínhamos aqui no início, não. Então, dá para trabalhar legal com isso aí. Ah, mas e se eu precisar de mais de um componente? Vamos lá, vamos colocar aqui na pasta componente um outro arquivo. Eu vou chamar de parâmetros.jsx. Ok. Vamos pegar aqui essa estrutura, para não perder muito tempo, vamos colar aqui dentro. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome e aqui um subtítulo, né? Pronto, ok. Aqui então eu vou salvar essas opções. Ele vai devolver para mim de acordo com o nome que eu coloquei aqui. Eu acabei colocando parâmetros minúsculos, deixa eu renomear ela, vamos colocar maiúsculo para as funções, né, terem essa estrutura. Eu tenho que importar se eu quiser mostrar ela na index. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, eu faço com parâmetros. Pronto, aí é component parâmetros. E aqui eu posso utilizar ela também. Então, se eu quiser mostrar depois da função, ó, antes da vírgula, porque vai ser um único componente, eu insiro aqui, mas eu vou ter o mesmo problema que eu tive no outro, que é o problema de adjacente. Quando eu salvar, ó, provavelmente ele já dá o erro para mim lá. E aí, então, nós temos que fazer a mesma estrutura que foi feita lá. Ou você coloca uma tag vazia para poder trabalhar, ou você coloca uma div. Desde que você lembre que não pode passar uma tag abaixo da outra dessa forma. Tá aí, ó. Título 5 e subtítulo, né? O nome e o
outro texto que eu havia colocado.